Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Livro. Hoje, num cenário especial que a gente escolheu a dedo para nos aprofundarmos um pouquinho mais nesse último episódio do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar se você é realmente uma pessoa aberta ou você só tolera opiniões que confirmam aquilo que você já pensa. Você acha que gosta realmente de debates ou você só gosta de vencer discussões? Você já pensou sobre isso? Você diz que valoriza pensamentos críticos, mas quando alguém questiona algo que você acredita, você escuta até o fim? Ou você já começa a montar respostas enquanto o outro ainda está falando, não acabou de falar? Quem é você? Que pessoa você é de todas essas que eu estou descrevendo nesse momento? Você já percebeu como às vezes a gente se considera racional, mas a gente reage emocionalmente no segundo em que alguém encosta naquela convicção nossa, esbarra de um jeito sem querer, mas a gente acaba deixando de ser racional muito rapidamente? E talvez a pergunta mais incômoda seja exatamente essa: você anda defendendo uma ideia ou você está defendendo a sua identidade o tempo todo? Porque tem uma diferença muito grande, uma diferença enorme que mora aí. E talvez o que mais doa não seja estar errado. Talvez o que mais doa seja parecer menor, se sentir inferior. Agora me responde com muita honestidade, quando foi a última vez que você mudou de ideia depois de uma conversa? Não porque você foi pressionado, mas porque realmente ouviu, conseguiu ouvir. Se isso é raro, talvez o problema não esteja no mundo e nas coisas que acontecem ao seu redor. Talvez esteja simplesmente na forma como a gente reage àquilo que desafia tudo que a gente tanto acredita. Não é mesmo? Gente, por que é tão difícil ouvir algo que desafia o que a gente acredita durante tanto tempo, na nossa vida toda? Será por que é tão difícil? Pensa, por exemplo, em situações comuns do dia a dia. Você está no almoço em família e alguém comenta sobre política. Você escuta uma frase que você não concorda, e você sabe que você não concorda com aquela frase, já é uma ideia pronta que você tem, mas você mal esperou o outro terminar de falar. Seu corpo já ficou mais rígido naquele momento, seu tom mudou completamente. Não era um ataque pessoal, mas você sentiu como se fosse. Quer um outro exemplo? Vamos pensar juntos? Você trabalha há anos defendendo que disciplina rígida é algo essencial para ter sucesso na vida profissional. Aí alguém diz: eu acho que equilíbrio funciona melhor. Ao invés de curiosidade, vem o quê? Uma resistência. Não é assim? Mas por quê? Porque não é só sobre disciplina, é sobre como você constrói, como você construiu a sua vida. Algo está mexendo em alguma coisa muito mais importante dentro de você. Questionar isso muitas vezes parece questionar as suas escolhas. Mais um cenário. Vamos falar de mais um cenário. Você sempre acreditou que esforço é o único caminho para conseguir as coisas da maneira correta na vida. E aí alguém comenta que conexões ajudam muito e que você precisa de ampliar a sua rede de contatos. Alguém comentou isso e aquilo imediatamente fez com que você reagisse com um certo desprezo. Mas talvez não seja desprezo, talvez seja desconforto. É isso que esse autor do Rápido e Devagar traz para a gente pensar, refletir a respeito. Porque isso mexe, gente, na narrativa que a gente cria sobre o nosso próprio mérito, os nossos méritos na vida. Agora, vamos para o casamento. Vamos falar de um outro exemplo, né? O seu parceiro, o seu companheiro, a sua companheira vai dizer assim: por que... não, você poderia ouvir um pouquinho mais antes de você passar a ficar me respondendo, me interrompendo? Talvez seja uma observação até justa, mas você escuta em tom de acusação. Você não pensa: deixa eu refletir a respeito disso que ele acabou de falar ou que ela acabou de falar. Você vai pensar: ele está dizendo que eu estou agindo de forma errada, que eu sou uma pessoa injusta, que eu não estou agindo de maneira correta. E aquilo realmente se torna um julgamento. A conversa rapidamente se transforma em um grande campo de defesa para os dois lados. E isso às vezes acontece tanto de um lado como do outro lado, porque um começa e o outro dá sequência. É assim que as coisas geralmente funcionam. No trabalho funciona igual. Você apresenta, por exemplo, um projeto, alguém sugere uma mudança, você não avalia essa sugestão antes de expressar a sua opinião. Muitas vezes você começa a explicar por que você fez do jeito que você tinha feito antes. Você quer defender o que você fez e não ouvir o que o outro tem a dizer. Quanto mais você explica, mais você está tentando se proteger.
E não é só a ideia do projeto que você quer proteger. Você quer proteger a sua competência como profissional. Baseado nesse exemplo que a gente deu, a proteção nesse caso é da sua competência como profissional. Redes sociais deixam isso ainda mais evidente, porque você publica alguma coisa em que você acredita muito e alguém comenta educadamente discordando de você. Esse é um exemplo. Um outro exemplo. Você começa a escrever uma resposta imediatamente muito longa. Você começa a colocar ali todas as coisas que vieram na sua cabeça. Depois, de repente, você apaga. Você escreve de novo. Você não faz isso porque a pessoa foi agressiva com você, mas sim porque ela mexeu com algo que você considera seu. Agora, pensa numa coisa bem simples, junto comigo. Você já mudou de ideia ao longo da sua vida por muitas vezes? Claro que sim. Sobre dinheiro, sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre política, sobre religião. Mas no momento em que alguém te desafia, parece impossível admitir que talvez exista uma outra perspectiva. Por que será que isso acontece? Porque revisar uma crença, gente, traz a sensação de perda. E o cérebro odeia perder. O livro explica que perdas pesam mais do que ganhos. Então, quando a gente desafia algo que você acredita, o seu cérebro vai interpretar como mais ou menos assim: eu estou perdendo terreno, eu estou perdendo território. Terreno emocional, terreno moral, terreno intelectual. Isso explica por que pequenas discordâncias se transformam em grandes tensões, momentos de caos. Você já reparou como uma simples frase pode mudar o clima de um grupo, por exemplo? Frases como "eu não concordo". É uma frase que a gente poderia considerar simples. Mas, apesar do simples, ela pode causar um momento de conflito, né? Um simples "eu não concordo". Ou, por exemplo, o ato de silêncio, olhares, mudança de energia. Isso significa que não é a frase. A gente citou aqui olhares, a gente citou silêncio, não é a frase. É o que aquela atitude representa. Agora pense em metas, vamos falar de metas. Você sempre se viu como alguém muito disciplinado. Aí alguém chega para você e diz que você está sendo rígido demais. Você sente imediatamente que aquela pessoa está tentando diminuir a sua força e reduzir todo o seu trabalho de disciplina que você sempre achou que realiza. Mas talvez estejam apontando para você um simples momento de excesso que você se excedeu. O problema é que a crítica, ela encosta sempre na identidade. E é isso que esse autor mostra pra gente. E identidade, gente, significa território. Quando a identidade entra na conversa, racionalidade é algo que vai sair imediatamente da conversa. É a identidade entrando e a racionalidade saindo. Não porque você não seja inteligente, não tem nada a ver com inteligência, mas porque o cérebro prioriza proteger o que ele considera essencial. Proteger o que considera essencial. Grava essa frase com você, porque isso traz bastante ensinamentos. Pensar devagar, nesse contexto que eu estou trazendo, é algo simples, muito simples na teoria, mas difícil demais na prática, para todos nós seres humanos. E tudo isso que eu falo, eu me incluo em todos esses conteúdos sempre, gente. O quanto é difícil, a gente aprende, eu estou aqui junto com vocês, me aprofundando no papo de livro, com um monte de leituras, literaturas incríveis. Mas a teoria é algo, a prática é completamente diferente, né? Vamos deixar o nosso avião passar, porque a gente está fazendo aqui uma gravação num ambiente ao ar livre. Então, gente, qual é a dica principal para que a gente possa começar a transformar toda essa teoria em prática de um jeito um pouco mais suave? Procurar ouvir até o fim o que a outra pessoa tem para te dizer é uma boa dica. E perguntar para ela, quando você estiver desconfiado, se ela teve segundas intenções, coisas do tipo: o que exatamente você quis dizer com isso que você falou para mim agora? Porque assim você vai estar dando a oportunidade dela se explicar um pouco melhor. Separar a ideia da identidade. Ideia e identidade não são coisas que podem se fundir, se confundir. Elas precisam estar separadas. Assim você vai estar admitindo que revisar é algo muito importante, que não significa perder o valor. Porque talvez o mais difícil não seja ouvir uma coisa diferente do que você pensa. Talvez seja tolerar a sensação interna de que você está sendo ameaçado.
E às vezes você não está. Às vezes é só uma opinião que aquela pessoa está te trazendo. Mas o cérebro reage como se fosse muito mais. Ele potencializa. Ele tem essa tendência de potencializar. Talvez o ponto mais importante aqui não seja que a gente discorda, é que a gente se funde com aquilo que a gente acredita. A gente quase vira a nossa própria crença. Alguns de nós passamos a ser a nossa crença ambulante por muito pouco. A gente se transforma na nossa crença ambulante. Entende isso? Então, quando você começa a se confundir com as suas próprias opiniões, qualquer discordância deixa de ser uma troca que faz crescer e se transforma em uma ameaça, que reduz, que tira pedaços, que quebra pessoas, né? Então, isso, gente, é mais comum do que parece, muito mais comum no mundo todo, não é uma coisa característica só do Brasil, de nós brasileiros, no mundo inteiro, é do ser humano. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente o comportamento delas, dependendo do ambiente onde elas estão? No grupo de amigos, elas acabam, de certa maneira, sendo muito abertas, espontâneas. Quando entram num grupo ideológico, elas ficam mais rígidas, se comportam de um jeito diferente. No ambiente profissional, então, passam a defender com uma certa até intensidade aquilo que talvez sozinhas nem defenderiam tanto assim. Isso acontece porque o pertencimento é algo muito poderoso. Ele dá a sensação de poder. O cérebro não quer estar certo, ele não quer só estar certo, ele quer pertencer. E perder pertencimento machuca, dói. Tanto dói quanto perder dinheiro. Até mais. Agora, pensa algo muito simples junto comigo. Você já ficou em silêncio numa conversa porque sabia que se você dissesse o que realmente você pensa, você poderia perder um espaço enorme naquele grupo de pessoas ou até se tornar alguém mal visto? Você já passou por esse tipo de situação? Eu imagino que sim, porque é bem comum para todos nós, né? Isso também é aversão à perda. Ele explica isso no livro. Quando isso acontece, provavelmente é porque você não consegue lidar com essa perda. Perda de imagem, perda de vínculo, enfim. Quando a gente vive com medo de perder alguma posição na vida, a gente começa a defender mais do que refletir. A gente começa a reagir muito mais do que escutar. E a gente começa a simplificar muito mais do que analisar. Aí surge uma coisa muito perigosa. A gente passa a querer a estar certo, mais do que entender. A gente passa a querer estar certo muito mais do que quer entender, do que querer entender. É para anotar, né? Essas frases a gente precisa anotar, guardar, refletir e tentar, do nosso jeito, colocar isso em prática aos poucos, gradativamente, porque ninguém sai daqui apertando um botão e se transformando numa outra pessoa. Então fique em paz se você tem dificuldades, porque eu estou junto com você, participando desse mesmo barco, dentro desse mesmo barco. Quer ter razão mais do que aprender, gente? Quer vencer mais do que compreender? Isso vai moldando a forma como a gente conversa. Se a gente começa a entender isso, isso já vai ajudando a gente a moldar a maneira como a gente conversa. Você já percebeu como, às vezes, uma discussão não é sobre encontrar a melhor resposta, mas sim sobre sair por cima daquela outra pessoa? Sair por cima na discussão. Sobre não perder. Simplesmente isso. O livro vai mostrar pra gente que a dor da perda é algo desproporcional ao prazer do ganho. Profundo, né? Agora imagina isso aplicado à identidade de um ser humano. Se perder dinheiro pesa mais do que ganhar a mesma quantia, quanto dói perder a razão? Reflitam sobre isso. Quanto dói perder a autoridade? Quanto dói perder a coerência? Talvez por isso seja tão difícil dizer, eu não tinha pensado por esse ângulo. E reconsiderar, né? Talvez por isso seja tão difícil dizer essa frase, reconsiderando aquilo que você já falou, que você já disse. Gente, para muita gente, admitir erro é exatamente igual a perder. Essa frase parece uma frase pequena, mas ela tem um significado bem grande. Internamente, ela pode soar como uma espécie de rendição. Eu estou me rendendo. E não é uma rendição. O autor desse livro, ele quebra essa crença. Revisar a maneira como a gente agiu não significa se diminuir, mas o cérebro sente como se fosse isso. Então machuca, dói. Tem mais um avião passando. Aqui é uma rota de aeronaves. Vamos esperar.
Vamos entrar em harmonia, né, com o ambiente que a gente escolheu, respeitando que ele precisa do espaço dele. E a gente é que está aqui como visitante nesse lugar bonito. Às vezes, gente, o que a gente chama de firmeza pode ser só medo de perder. Então reflitam a respeito disso. Às vezes, aquilo que você chama de convicção é só resistência à sua própria dor. Às vezes, o que você chama de princípio é só apego a uma narrativa que sustenta fortemente a sua identidade ou a identidade que você carrega de gerações passadas, o que é pior ainda. E isso não é uma acusação, é uma possibilidade. Talvez maturidade emocional não seja ter menos crenças, talvez seja simplesmente conseguir manter as suas crenças com uma leveza maior. Com mais leveza, né? Conseguir dizer algo mais ou menos assim, eu acredito nisso hoje. Sem transformar na frase, eu sou isso para toda a minha vida. Durante o resto da minha vida é isso que eu sou. Eu acredito nisso hoje. A minha crença do momento é essa. Até esse momento da minha vida eu estou convencido de que essa é a verdade que eu sigo. Mas ela pode não ser a verdade absoluta. A gente sempre traz esse mesmo ponto aqui em todos os livros que a gente escuta, que a gente estuda, né? Porque, gente, quando você se transforma na sua crença, qualquer questionamento que você escuta vira ataque. E quando você tem a crença, questionamentos se tornam diálogo. Quando você não é a crença, né? Quando você tem a crença, aí o questionamento ele pode se tornar um diálogo, que é algo muito mais saudável. Então existe uma diferença enorme aí. E talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer não seja se você está certo, mas sim, se eu estivesse errado, eu conseguiria suportar? Eu conseguiria ajustar? Eu conseguiria revisar? Tem mais avião passando. Ou eu preciso que a minha visão continue intacta para eu continuar me sentindo estável na vida? Pensar devagar não é só analisar dados. É suportar o desconforto interno. É tolerar a sensação de que o mundo é mais complexo do que a nossa versão preferida dele. É aceitar que existem pontos de vistas diferentes dos nossos e isso não deve nos ferir tanto assim. E que talvez eles não carreguem um peso, uma malícia, uma dor para nos atacar, algo para nos atingir. Talvez seja por isso que qualquer opinião diferente, muitas vezes, gente, pareça um ataque. Então parem para refletir a respeito de tudo isso. Não porque o outro esteja atacando a gente de verdade, mas porque dentro de você existe algo que você não quer perder. Você não pode perder aquele território. E quando você percebe isso, você ganha liberdade, liberdade para ouvir, liberdade para mudar, liberdade para permanecer, se você quiser, mas permanecer por escolha, não por medo e nem por sensação de ameaça. Aquela pessoa está confrontando algo que você tanto acredita. Você pode permanecer porque você foi flexível e você se abriu para pensar sobre um ponto de vista diferente. Se colocando numa posição diferente, olhando por um outro lado. E talvez o crescimento não esteja em acumular certezas, mas sim em consumir conteúdos mais positivos que te façam crescer. Mas sim conseguir examinar sem sentir que você está se desfazendo por inteiro, junto com tudo aquilo. Se você conseguir sair hoje desse papo que a gente está tendo apenas com essa pergunta aí dentro da sua cabeça, ecoando dentro da sua cabeça, eu já vou ficar muito feliz. A pergunta é, o que exatamente eu estou tentando proteger quando eu reajo? Se você conseguir pensar a respeito disso, todo esse papo de livro de hoje já valeu. Já valeu muito a pena. Porque às vezes, gente, ninguém está tentando diminuir você, mas o seu cérebro está tentando simplesmente não perder. E isso muda tudo. Muda completamente a história, muda o cenário, muda o contexto, muda a interpretação, muda o sentimento, muda a reação.
muda o comportamento, muda relacionamentos e faz com que você se torne um ser humano cada dia melhor. Então, sigamos juntos aqui no nosso constante processo de evolução, de crescimento, de elevação de consciência, porque estamos muito longe da perfeição. Mas se você chegou até o final desse vídeo, você já merece um grande parabéns, e aí você aproveita para me dar um like aqui, um joinha, para você me mostrar que você estava comigo até o final, que você esteve junto. E também para que eu possa ter a possibilidade de fazer esse canal com tanto conteúdo rico crescer, chegar a outras pessoas, alcançar mais consciências. Esse é o grande objetivo. Nós hoje estamos encerrando uma análise muito leve, muito sutil, que eu fiz questão de trazer inclusive para vocês num ambiente totalmente natural, para trazer uma conexão entre humanos e natureza de uma maneira até mesmo ilustrativa na sua tela. O livro que a gente estudou foi o Rápido e Devagar, ao longo desse mês de fevereiro. E agora nós estamos entrando no mês de março e tem muitas coisas boas, muitas surpresas pela frente. Você que está assistindo esse conteúdo gravado e talvez as datas que eu estou falando aqui já tenham passado, não tem problema, continua sempre com a gente no Papo de Livro, porque esse movimento não vai parar. Ele é um movimento que foi feito para ajudar pessoas a se desenvolverem, a crescerem emocionalmente, mentalmente, através dos meus estudos e do meu processo de crescimento, que eu estou estendendo e presenteando você. A gente pode dar sequência nessa caminhada juntos. Basta a gente querer, tá bom? Gente, uma ótima semana a todos. Muito obrigado por quem esteve presente durante essa edição completa do Rápido e Devagar. Você que não assistiu os episódios anteriores, você pode buscar os episódios gravados aqui nesse canal.